Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Poder se sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mateus capítulo de número 17, isso. Mateus capítulo de número 17, versículo 1 em diante. Eu quero aqui agradecer por essa rica oportunidade mais uma vez, a liberdade que nossos pastores nos dão, está ministrando a palavra do Senhor Jesus, e faço as minhas palavras do nosso diácono Jefferson, que nos trouxe a introdução no começo do trabalho. Não é fácil estar aqui, diante desses homens, nossos pastores, e acima de tudo nossos mestres, a qual nós respeitamos, admiramos e aprendemos todos os dias. É uma grande responsabilidade, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. E eu aprendi uma coisa, que a partir do momento que o ministro do Senhor assume a tribuna e dá liberdade e vazão ao Espírito Santo, é o Senhor falando através da boca dele. E eu quero dar vazão para o Espírito Santo nessa noite. Eu quero dar liberdade para que ele trabalhe na minha vida, na sua vida, e que não seja na minha força, não seja na minha pequena sabedoria, mas que seja o Senhor falando conosco nessa noite, a qual ele preparou e marcou para nós. Quem achou Mateus capítulo 17, versículo 1 e diante, diga amém. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e o conduziu, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizei então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu e disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe de tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falaram de João Batista. Estamos diante de uma palavra conhecida de toda a igreja, a qual também Lucas vai nos retratar, se eu não me engano, no capítulo de número 9, sobre a transfiguração de Jesus. Eu gosto mais de Mateus, que ele dá uma ênfase maior e explica um pouquinho tanto o texto quanto o contexto da história. Foi colocado sobre a vida dos nossos pastores o propósito do Deus do impossível. E eu perguntei: Senhor, o que falar para a tua igreja? O Senhor quer falar ao meu coração para que seja passado para os nossos irmãos, nossas irmãs, o corpo de obreiros dessa casa. E o Senhor disse: primeiro, antes que mostre ou que apresente o Deus do impossível, lembrem eles quem é
a centralidade. Quem está no meio? O porquê estamos aqui nessa noite? Qual é o motivo? O que te trouxe, o que te moveu para este lugar? Eu quero falar a respeito hoje de centralidade. Quem é o centro? Quem é o que tem poder? Quem é o que pode? Quem faz o impossível? Quem é que pode, que faz, que desfaz, que vem, vai, sem pedir licença, que tira do lugar, que coloca no lugar, que abre porta, que fecha porta, que abre céu, que fecha céu, que desce chuva e que seca também a terra. Ele diz, fala da centralidade para a minha igreja. Eu sei que eles lembram, eu sei que eles conhecem, mas chama de novo na mente deles, para que eles entendam, quem é que faz? Quando você for buscar, quem é que você pede? Onde está a tua segurança? Quando você louva, quando você se apresenta, quando você tem uma oportunidade, a quem você está buscando? Onde está firmado os seus pés? Onde está o motivo dos teus olhos de estar aqui nessa noite, de deixar talvez casa, esposa, filhos, marido, e estar aqui hoje cultuando a Ele, a centralidade da igreja? É a Ele que eu vim pregar hoje, é sobre Ele, tudo para Ele e por Ele, porque todas as coisas é visando Ele. Quando a Bíblia diz sobre a transfiguração, há um contexto antes, há uma história, um acontecimento antes dessa situação. Eu costumo dizer que andar com Jesus em terra, quando ele estava em carne, a todo momento era um culto. Os discípulos, quando andavam com Jesus, desde a sua chamada, lá quando chama os discípulos no meio daquele mar, no meio daqueles barcos, quando chama João, quando chama Pedro, a Bíblia diz que ali já estava tendo um culto. Quando Jesus pega o barco de Pedro emprestado, sobe e começa a pregar para a palavra, ali eles veem o primeiro culto com o Senhor. E eu costumo dizer que na caminhada deles, dentro daqueles 3 anos e meio ali com Jesus, cada dia com Jesus era um culto. A gente costuma vir na terça, na quinta, no domingo e às vezes quando dá. Mas quando a gente entra essas portas, a gente cultua a Jesus. A gente adora a Jesus. Então estar com Jesus não é apenas estar como nós estamos às vezes, em um café em casa, ou uma reunião familiar, ou um churrasco com os amigos. Não! Estar com Jesus é culto, é dar a Ele o seu melhor, é dar a Ele a sua centralidade, é dizer para Ele, eu estou aqui e não sou nada, estou diante daquele que é tudo e pode todas as coisas. Andar com Jesus tem que ter culto. Então, irmão Bruno, você está dizendo que culto não é apenas dentro da igreja, não é apenas quando o relógio bate 7h30 e eu fico até às vezes 9 horas, passa 9h10 e eu já fico agoniado para ir embora. Não! Culto é quando você convoca Ele para estar ao seu lado. Então você pode cultuar Ele dentro da casa, pode cultuar Ele dentro da faculdade, pode cultuar e chamar Ele na rua, ou quando você está na praia, ou quando você está numa festa. Quando você convoca Jesus, você está dizendo, eu estou cultuando aquele que é o centro de todas as coisas. A Bíblia vai dizer então, que Jesus, quando já está caminhando, alguns dias daqui a pouco ele está indo para Jerusalém, para cumprir o seu propósito, mas ele convoca os discípulos e fala, olha, eu preciso perguntar uma coisa para vocês. No capítulo 16 ele fala, olha, o que os homens estão perguntando ou achando, quem é o Filho do Homem? Aí Pedro vai levantar a voz, o líder, aquele que vivia numa gangorra espiritual, aquele que ao mesmo tempo que era impetuoso em dizer que ele era o Filho de Deus, o Cristo, ao mesmo tempo ele diz para Jesus, olha, não,
Não fale essas coisas que Deus vai trazer um jugo sobre a sua vida e que o Senhor vai morrer sobre as mãos dos homens. No capítulo de número 16, Jesus pergunta para eles: olha, mas quem é que estão dizendo que eu sou? Aí uns vai dizer: olha, estão dizendo que o Senhor é ou João Batista, ou Elias, ou um dos profetas. Aí Jesus, não contente apenas com a resposta, mas sendo onipotente, onisciente e onipresente, já perguntando e retrucando: e vocês? O que vocês acham de mim? Para vocês, quem eu sou? Porque é muito fácil, meus irmãos, a gente se achar e falar quem somos, nos mostrar em obras, estudos e sabedoria. Mas eu aprendi com meu pai dizendo: olha, suja qualquer coisa, mas não suja o teu nome na boca do teu próximo. Não suja a tua honra no meio daqueles que andam em te ver nesta terra. Não é que Jesus estava preocupado com o que eles iam pensar ou dizer, mas Jesus queria saber o que é que aqueles que andam comigo e que têm intimidade comigo estão pensando que eu sou. Naquela época, naquele lugar, tinha muitos costumes espirituais. Aqueles homens viviam dentro do que chamamos hoje da reencarnação. Então, quando eles estão dizendo que Jesus talvez possa ser João Batista, ou Elias, ou um dos profetas, homens que já passaram, a preocupação de Jesus com os discípulos era saber se a mente deles estava dentro dos misticismos da época, se eles estavam pensando que algo estava reencarnando em Jesus. Jesus está preocupado com aqueles que ele está ensinando. Aí Pedro, com voz profética, como já dito, ele diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí Pedro, o engraçado é que Pedro, ele acha já uma retórica em Jesus. Ele fala: eu vou me impor, eu vou falar, mais uma vez eu vou passar à frente dos meus amigos. Todo mundo se calou, mas Pedro se pôs à frente, esperando uma boa aventurança de Jesus, ou boas palavras. Ô Pedro, você falou bem, está estudando bem o que eu tenho dito para você, hein? Tu é o melhor de todos os discípulos aqui, Pedro. Na cabeça de Pedro pensando, vai vir elogio. Aí Jesus, conhecendo o coração, fala: olha, bem certo é que tu está falando, filho de Jonas. Falaste bem, mas isso que tu falaste, não vem da tua boca, não vem de dentro de você, não, é o meu Pai, que do céu, revelou sobre a tua vida. Não é de você o elogio, não é de você a revelação que está vindo, mas é do meu Pai, que por permissão usou você para mostrar para esses e para você mesmo, que eu sou o Cristo. Eu não sou encarnação de ninguém, eu sou único, unigênito. Ninguém é igual a mim, ninguém se parece, ninguém vai nascer igual. O que eu passei ninguém passará, Pedro, e o que eu vou passar ninguém vai ter coragem de passar. Por isso que eu sou único, e esta palavra está sendo revelada para você. Aí Jesus começa a falar da sua caminhada até a cruz, de tudo que ele se entregue. E Pedro fala: Senhor, não te faça tal coisa, não vamos deixar que os homens te peguem, te prendam e te crucifiquem. Aí Jesus fala: olha, arredai de mim, Satanás, porque tu olhas as coisas dos homens e não as de Deus. E muitos vão dizer: chamou Pedro de Satanás, disse que ele estava possesso. Não, ele apenas disse através, e disse: Satanás, afasta-te. Ele não falou: Pedro, afasta-te de mim, não. Satanás, afasta-te. Quando ele diz afasta-te, Satanás sai, Pedro continua.
Pedro continua. Afasta Satanás, mas Pedro continua. Pedro ainda tinha uma caminhada com Jesus. E lá na frente a Bíblia diz que mais de 3.000 almas se rendem pela palavra daquele que estava a se converter. Então não pense às vezes que pelo erro do teu irmão do lado, da direita ou da esquerda, tudo está acabado. Deus tem uma chamada especial e diferenciada para cada um aqui. E saibam que o Satanás, que o inimigo de nossas almas, fará de tudo para confundir a minha e a tua vida. Mas nós estamos firmados em um Cristo poderoso, que vê todas as coisas, que manda anjos para nos guardar, e que principalmente colocou o Espírito Santo de Deus dentro de você, para que você discina o que é certo, o que é errado, o que é Deus falando, e o que é Satanás colocando no teu caminho. Se acalme, Ele vai, mas a obra continua na tua vida. A Bíblia então diz que mais para frente, o Senhor Ele resolve então subir para orar neste monte. A Bíblia vai dizer carinhosamente, o monte da transfiguração. A Bíblia diz então que Ele pega os três que mais tinham intimidade, os três que estavam entendendo um propósito. Jesus ele não leva todos os discípulos lá para cima. A gente tem que tomar cuidado com as reuniões e quem nós estamos colocando à nossa volta na hora de fazer um culto ou na hora de chamar para oração. O Jefinho trouxe bem a questão dos 3 amigos. No começo ninguém vê amigo de Jó. Enquanto a prosperidade está na casa, a casa dá cheia, irmãos. Mas eu digo para vocês, quando chegar a escassez, que você olhar para a direita, olhar para a esquerda, e talvez não tenha amigos, talvez só tenha a esposa e você, ou talvez 1 ou 2, deem valor para esses 2. A intimidade não é para qualquer um. A vazão para a liberdade familiar não é para qualquer um. E Jesus nos deixa uma lição. Traga para perto de você quem você tem intimidade. Não quem tem para te dar, mas quem tem intimidade. Quem tenha respeito, quem tenha liberdade pela chamada que você tem do Senhor. A Bíblia diz então que quando Jesus está subindo o monte, chega naquele momento da oração, Jesus começa a orar, e os seus amigos mais íntimos começam a dormir. Aquilo que trazia prazer para Jesus, trazia enfado para os seus discípulos. Irmão Bruno, mas eram os mais especiais. Não importa. No momento de oração, no momento em qual Jesus queria compartilhar uma ligação e uma alinhação com o Pai e o céu, os discípulos dormiram. O primeiro ponto aqui é que, quando a gente está dormindo, e acorda de uma vez, e acha que está no mundo espiritual, a gente começa a ter visões, e entendimentos, muitas coisas, que não são para nós, ou começa a indagar, ou interpretar certas coisas. Quando eles acordam, a Bíblia diz que Moisés e Elias estão falando com Jesus. Há muitas interpretações sobre esse texto. Alguns vão dizer que Moisés, ele está representando aqueles que morreram pelas suas obras, que morreram pelo seu corpo, pela morte. Muitas interpretações vão dizer que Elias vai significar a igreja que subiu ao Senhor, arrebatada, pela história e situação de Elias, que foi trasladado dos carros de fogo. Há muitas interpretações desse texto, mas eu quero ficar aqui com a centralidade. Quem é Jesus? Quem é Moisés? E quem é Elias? Quem é que representa o quê? Quem é o quê e quem pode o quê? Porque quando Pedro ele levanta e olha
ele olha uma história. Ele olha aquele a qual é respeitado por trazer a lei, e aquele ao qual é respeitado por ser o representante dos profetas. E Jesus, a qual nesse momento é seu mestre, e que já foi reconhecido um pouco atrás como unigênito de Deus, o Filho amado do Senhor, aquele a qual o Senhor ama e trouxe para restaurar Israel. Pedro, naquele momento, de vez ele dividir, dizer: Jesus é o centro de tudo, Moisés passou e trouxe a lei, e Elias é o representante dos profetas, e ponto. Mas não, a Bíblia diz que ele equipara, e aqui está o perigo, ele equipara o homem da lei, o homem da vida, e aquele a qual é representante dos profetas. E eu pergunto para a igreja, com muita educação: será que não estamos também fazendo isso nos tempos atuais? Trazendo Jesus para o centro, e pegando da direita, pegando da esquerda, e colocando também no centro, dizendo: é igual. Também a centro, é igual a Jesus. Como, irmão Bruno, fazemos isso? Nos nossos cultos. Hoje, estamos em uma quinta-feira, foi apresentado o propósito, convidou os irmãos para ministrar, para cantar, para trazer a palavra introdutória. Mas se a história fosse diferente, se hoje fosse uma sexta-feira, pastor Tony, e hoje nós tivéssemos nosso culto unificado, o nosso grande congresso, não, irmão, esquece irmão Bruno, há um outro pregador aqui em cima, esquece irmão Bruno, pense que tem um irmão aqui avivalista, um homem que tem uma palavra poderosa, que tem feito milagres por aí através das boas mãos de Jesus. Eu te pergunto, o culto como que seria? Como que seria o tanto de pessoas neste lugar? Como que seria o seu glória, a sua animação, quanto a vir da sua casa para o culto que seria um grande congresso? Aleluia, glória a Deus. É só uma pergunta, porque eu também me coloco nessa situação. Como nos colocamos nos tipos de culto que nós fazemos ao Senhor? Não o culto, mas os tipos de culto que fazemos ao Senhor. Como colocamos o Senhor no centro? Se todo dia, quando invocamos o nome dEle, é um culto, porque o culto de ontem é diferente, porque o culto de hoje é diferente, porque o culto de amanhã é diferente, porque o culto depende de coisas, para que a minha animação vá até o alto, para que o pavio fumegue. O que eu preciso? Eu preciso de luzes, de paredes brancas, de fumaça, ou eu apenas preciso da presença daquele que é o centro do culto? Será que eu preciso que o pregador bate na coxa, que ele pule, que ele rode, que ele diga para você: pegue na mão do seu irmão, grite desse jeito, fale desse jeito? Será que eu preciso disso para te animar, para trazer à tona o que é o centro do culto? Será que eu preciso trazer o Marcos Feliciano? Será que eu preciso trazer o Caio Júnior, pastor Eliseu Rodrigues, para mostrar para vocês o que é animação? Pedro, ele tem a mesma visão que nós temos nos nossos cultos. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele é categórico em dizer: o sangue de Pedro corre em nossas veias. O temperamento de Pedro corre em nossa alma, porque andamos com Jesus, adoramos a Jesus, mas deixamos Jesus por qualquer coisa, por qualquer momento. Trazemos a centralidade dele quando nos convém, mas ele é Deus no céu e Deus na terra, desde a fundação dos tempos. Ele disse: eu estou indo para preparar lugar. Não foi para ele, não foi, foi para vós.
e colocamos e equiparemos a presença dele com qualquer um, com qualquer coisa. Irmão, estou pregando aqui pelo Espírito Santo de Deus, mas eu continuo sendo pecador, continuo sendo falho, mas a palavra que sai da minha boca, ela vem do céu, porque de lá as coisas são santificadas. Porque aquele que desce a palavra para a igreja é santo, é santo, é santo. Não equipare a presença dele com qualquer coisa. Não traga a sua vida aqui para cultuar qualquer coisa. Ele continua sendo o centro de todas as coisas. Ele ainda continua Alfa, mesmo no meu erro, mesmo na minha pecalidade, mesmo na minha incredulidade, Ele continua sendo o centro da igreja. Oh, glória! Elias foi um grande homem de Deus, foi. A Bíblia diz que ele vai até um alto monte e desafia os profetas de Baal. E a Bíblia diz que ele desce através da palavra fogo do céu, e que queima o holocausto que estava cheio de água, e que envergonha aqueles homens. Mas tempo depois ele ouve um burburinho, que estão atrás da vida dele para acabar com o ministério. E a Bíblia diz o que? Que ele se esconde, entra em depressão. Ele para no meio do caminho por uma palavra. Moisés tira o povo do Egito com grande autoridade e veemência. Mas no meio do deserto ele esquece quem foi realmente que tirou Israel do Egito. E para contra Deus, para o ministério. Jesus na sua caminhada faz milagres, faz prodígios, maravilhas. A cada esquina tem uma notícia: querem te matar. A cada rua que ele vira, querem te prender. A cada palavra que ele fala, tem um atrás dizendo: eu não vou com a tua cara, Jesus. A cada multidão que ele trazia, tinha uma multidão dizendo: precisamos parar ele. Mas quando um discípulo fala para ele: olha, não te fales tal coisa, ele diz: Pedro, eu não posso parar. Eu não posso parar, Pedro. Mas Senhor, faz 3 casas aí, 3 tabernáculos. Aí, na mesma hora, a resposta vem do céu. Um dos milagres do monte foi quando a nuvem apareceu. E uma voz luminosa, impetuosa e poderosa dizendo: ei, eis aí o meu filho. Tirando toda a dúvida, eis aí é o meu filho. Eu sei que tem 3, mas ouçam a ele. Mas o outro faz milagre, o outro tem palavra, mas ele é a conjugação de todas essas coisas. Ele tem palavra, ele tem profecia, ele tem revelação do céu, ele tem vida nas suas mãos, ele também tem a morte nas suas mãos, ele tem a chave de todas as coisas, ele é a primícia dos mortos, ele é o único que foi e ressuscitou. O único, não tem outro. Pedro estava enganado, mas nós também estamos enganados. Mas Jesus, como deu oportunidade para os seus discípulos, quando eles se temerem sobre aquela grande voz, ele disse: ei, acalme, se acalme,
Jesus estava falando para a gente, eu estou te dando outra oportunidade hoje. Às vezes o pregador, irmãos, a gente fica bobo, nós obreiros aqui, com as palavras desses homens. A gente traz para a gente, traz para o coração, traz para o estudo, mas são falhos. Nós somos falhos. Há vazão de pecado sobre nossas vidas. Porém, quando abrimos nossa boca para cultuar a Jesus, irmãos, mesmo que seja baixinho, desanimado, irmãos, este nome, ele tem poder. Ele tem poder. Se o nome de Jesus ele não te anima num culto, não adianta ir para a bola de neve, outros ministérios que escurece a parede, que traz festa para o teu coração. Não adianta, é o nome de Jesus que tem que trazer alegria para esta alma. Estão arrancando os nossos jovens para essas igrejas, sabe por quê? Não é culpa do pastor, não é culpa da gente que faz entretenimento para nós, para eles. Não é culpa do Mateus, não. O Mateus está fazendo um bom trabalho, não. Mas é eles que não estão enxergando o brilho que tem essa palavra. Aí tem um show ali, eu vou. Lá é legal. Lá o cara está de bermuda e pula. A música dele é bacana. Mas é a presença de Jesus depois. Se o nome de Jesus não trazer alegria para o teu coração, nada vai trazer alegria para o teu coração. Não adianta você vir e povoar as 4 quinta-feiras, não adianta, procurando, achando que o propósito é diferente. O propósito é o mesmo, tanto no ciclo de oração, de segunda a sexta, como no domingo, quando nosso pastor está pregando, é o mesmo, é Jesus, o centro de todas as coisas, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele tudo que você tem para dar. O Rafael louvando aqui, irmão, meu Deus do céu, vontade de pular, de correr. A honra, a glória e o poder, a quem? Jesus. E o louvor a Deus, Jesus. Não adianta a gente pular, a gente gritar, o pastor orar pelo propósito, se você não vem o propósito de adorar a Ele, que é único sobre todas as coisas. A centralidade ainda é Ele. A gente prega sobre o Antigo Testamento, sobre os grandes homens que vieram, mas todos testificaram sobre Ele. Desde Gênesis a Apocalipse você não vai ver outro nome a não ser o de Jesus. A centralidade ainda é dele, Lucas. A bateria tocada ainda é para ele. O violão ainda é para ele. A mensagem proferida, a revelação ainda é dele. É para ele. Fica de pé em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória Jesus, oh glória, oh glória. O marco desse texto é trazer quem é Ele para aqueles que esqueceram. Ainda que tenhamos grandes homens à nossa volta, respeito e honra a eles, mas glória a Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Foi Ele que me deu vida, foi Ele que me tirou lá do mundão, foi Ele que me deu uma casa, uma família linda, 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 linda. Como eu estou babão, meu Deus. E é Ele, 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 é Ele o centro de tudo. Glorifica a Ele, exalte a Ele, bendiga a Ele, faça um esforço por Ele.
que nessa noite, se você entendeu esta mensagem, cada mensagem, irmãos, eu digo, quando eu tenho a oportunidade de pregar, eu digo: Senhor, me faz mais crente depois de lá, e faz entender o teu propósito sobre a minha vida, que possamos sair mais crentes de hoje aqui, sabendo realmente quem é Ele. E vá com essa pergunta para casa: quem é Jesus para você? E eu pergunto para você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que no meio do caminho esqueceu a centralidade dele na tua vida, que mesmo que você acha que as águas estão calmas, tranquilas, Ele ainda é o Jesus do centro de todas as coisas, dizendo: eu não me esqueci de você, eu ainda me lembro da chamada que eu tenho sobre a tua vida. E Ele diz: ainda que você se esqueça, eu não me esqueço de vocês. Ainda que uma mãe esqueça do teu filho, eu jamais esquecerei de vocês. Lembra dele hoje, lembra dele hoje, lembra dele hoje. Lembra dele hoje com um jeitinho especial. Lembra dele como é teu pai, como ele te ama, como ele te salvou. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, você tem a oportunidade hoje de voltar para Ele, de estar nos braços dEle, de estar no colo dEle, de ser cuidado por Ele. Você tem a oportunidade, enquanto nosso pastor estará orando. Vem que Jesus está te esperando aqui, vem. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém.